soberano Deus Pai eterno, que o Senhor venha abençoar a palavra, que o Senhor venha usar o pastor através dela, que o Senhor venha nos dar mais entendimento, sabedoria, que o Senhor venha usar ele. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Está crescendo mesmo, hein? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abram vossas Bíblias em Romanos 13. Romanos 13. Romanos 13. Vamos ficar de pé em reverência à palavra. É só um pouquinho. A palavra de Deus fala assim: toda alma seja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelos castigos, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. O que tem tributo, tributo; a quem tem imposto, imposto; a quem tem temor, temor; e a quem tem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Podeis assentar, em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus aqui, ela fala uma das coisas que é mais difícil para o ser humano: obedecer aos governantes. Obediência em si. O ser humano, ele é teimoso, ele não gosta de fazer as coisas certas. E através dessa palavra de Deus é que nós somos transformados. E a palavra de Deus fala que é de fé em fé. Isso leva um determinado tempo para sermos construídos. Nessa época que Paulo escreve a carta aos Romanos, existia um governante, Nero, muito mau. E por isso ele está falando que o povo tinha que ter obediência a esse governante, que Deus que tinha colocado e permitido que ele estivesse lá. Porque tudo está nas mãos do Senhor.
Deus faz o homem à sua imagem e semelhança, lá no jardim. E no determinado momento, ele deixa que a serpente, o inimigo, entre no jardim e comece a trabalhar o nosso coração, nos ensinando a nós sermos pessoas desobedientes, pessoas que querem fazer sempre a sua vontade. E quando nos deparamos, às vezes, por determinadas situações, às vezes nós iramos, porque nós ainda não temos a palavra. É com o tempo que isso é trabalhado no nosso coração. Quando enfrentamos determinados obstáculos na nossa vida, quando aquilo começa a apertar o ser humano que não tem o conhecimento da palavra, ele já se ira, ele já fica bravo, ele já quer brigar, mas nada disso vai resolver coisa alguma. Pelo contrário. Por isso que a palavra de Deus fala que nós temos que colocar o amor no nosso coração. Mas como é colocado esse amor? Através dessa palavra. Vamos começar esse entendimento que está lá em Gênesis 3:4. A palavra de Deus fala assim: como que o homem começa a se tornar uma pessoa desobediente? Quando Deus faz o homem à sua imagem e semelhança no jardim, Deus sopra o fôlego de vida para nós. Por isso o nosso espírito, ele não morre. A gente vai morrer, mas o espírito continua vivo. É por isso que Deus quer fazer com que a gente vá para o céu, vá para o caminho do céu. Porque se você não for para o céu, você vai ter que ir para o inferno. Não existe um meio termo. E Deus vai lá e fala para Adão e para Eva que podia comer de qualquer fruto do jardim, apenas de um não podia se alimentar. Naquele momento ele permite que o diabo, a serpente, entre no jardim para ensinar aquilo que ela tinha no coração. Porque a serpente, como ela andava com Deus, ela começou a querer ser Deus, começou a querer a glória de Deus, quando ela viu o brilho do Senhor, e tudo aquilo ocasionou uma inveja no seu coração, e Deus naquele momento pega aquilo que ela estava sentindo e coloca no jardim e permite que ela passe aquilo para nós. Nós somos assim. O ser humano, se você der poder para ele, ele faz guerras. Qualquer ser humano que não tenha o conhecimento da palavra. Você não vai ver uma pessoa que é do mundo, uma pessoa que é rica, uma pessoa que tem bens materiais, ela ser humilde. Ela nunca é humilde. Apenas se ela tiver a palavra dentro do seu coração, ou ela colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, e aí ela não se preocupa com essas coisas. Por isso nós estamos aqui pregando essa palavra, porque nós temos esse conhecimento. Como que acontece no jardim que a serpente começa a manipular a Eva? No capítulo 3, versículo 4, a palavra de Deus fala assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. A partir desse momento entra dentro de nós a desobediência da palavra do Senhor. Porque Deus disse: no dia que comerdes desse fruto, certamente morrerás. A partir desse momento o ser humano tem um encontro com a morte. Nós vivemos um determinado tempo. E nada que nós façamos quando nós estamos no mundo, nada que nós façamos, não tem como. Um dia, mais cedo ou mais tarde, a morte vai bater na sua porta. Não importa se você é a pessoa mais rica do planeta, não importa se você é a pessoa mais inteligente do mundo, não importa se você é a pessoa mais forte,
mas um dia a morte vai chegar na sua casa, na sua vida. E por isso que nós precisamos tanto dessa palavra. Porque o crente verdadeiro, firmado na palavra, ele não tem medo da morte, ele não tem. Você pode notar que a maioria das pessoas que andavam com Deus e que se entregaram de verdade, enfrentaram dificuldades, enfrentaram batalhas e continuaram numa caminhada com fé, porque temos que ter fé no nosso coração. É por isso que Abraão, quando Deus manda ele fazer o sacrifício do seu filho Isaque, ele temeu, mas ele olhou para Deus e fala: Deus tem todo o poder, tem todo o conhecimento, e se ele pode tirar, ele pode também dar a vida para o meu filho Isaque. Isso é fé, é confiança em Deus. Ter fé é saber que você andando com Deus, mais cedo ou mais tarde, Ele vai operar na sua vida, Ele vai se manifestar na sua vida. O verdadeiro sentido das igrejas é levar você a esse conhecimento espiritual da palavra. E num determinado tempo, depois que Eva come do fruto proibido, Deus os tira do jardim do Éden, porque desobedeceram a voz do Senhor. E quando eles têm filho, porque agora eles precisavam de ter filhos, porque a geração deles tinha que dar continuidade, porque mais cedo ou mais tarde o tempo deles também ia acabar. E é assim que Deus opera na vida nossa, Ele trabalha nas nossas gerações, porque Deus é eterno. O mesmo Deus que deu sopro de vida para Adão, o mesmo Deus que construiu Eva da costela de Adão, o mesmo Deus que permitiu que a serpente entrasse no jardim para nos ensinar o lado mal, para nos ensinar a ser pessoas invejosas, pessoas manipuladoras. O mesmo Deus é o mesmo de hoje. É o mesmo Espírito Santo colocado de nós através do sangue do seu Filho que foi morto lá na cruz. E é tão bonito a nossa história, quando nós olhamos com olhos espirituais. E você vê tanto que é o amor de Deus, porque nós estamos falando do amor do Senhor. Se você tentar resolver as coisas com as suas próprias mãos, coisas ruins vão acontecer. Quando Abel faz o sacrifício mais na frente, os filhos de Adão e Eva, Abel faz o sacrifício, Caim também faz, mas Caim faz de maneira que Deus não aceitou. Mas Deus não aceitou, não foi o sacrifício de Caim. Deus não aceitou as atitudes de Caim. É por isso que o Senhor fala, Abel e seu sacrifício o Senhor aceitou. Primeiro o que? Abel, mas Caim e o seu sacrifício. Não. A mesma coisa acontece se nós vemos aqui glorificar o nome do Senhor. Quando a minha filha veio aqui louvar ao Senhor, o Senhor primeiro olhou no coração dela, olhou as atitudes dela, e aí ele vai ver se vai receber ou não o seu louvor. E recebe o louvor porque está andando no caminho, tem buscado conhecimento, como cada um de nós que estamos aqui. Não importando com as diversidades do mundo, mas importando com o conhecimento que a palavra tem para cada um de nós. Nesse momento o Senhor fala com Caim. E você vê que mesmo depois que se afastam de Deus, Deus continua com eles. Falando com eles, mostrando para eles o caminho. E essa geração se perde num determinado tempo. Mas Deus é dono do tempo. Deus é dono de todas as coisas. E Ele nos ama tanto que tudo isso que Ele fez foi para que a gente fosse restaurado aqui nesse dia de hoje. Hoje nós podemos ser salvos através do sangue do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus fala. Em Romanos 3, 19 e 20, a palavra de Deus fala assim. Vamos lá em Romano de novo. 3, 19 e 20. Olha o que a palavra fala. Então Caim matou seu irmão, depois que Adão
e Eva e Adão comeu do fruto proibido, sendo manipulado pela serpente. A mesma coisa acontece no mundo de hoje. A serpente continua manipulando o povo? Sim. Ela manipula o povo nos bares, na bebedeira, na prostituição, de todas as maneiras. Mas hoje você tem aquilo que é Jesus, para você entender espiritualmente, você ser liberto do mundo, da escravidão. Ah, mas não é escravidão, eu vou para onde eu quero, Você acha que você vai para onde você quer. Você acha que você vai para onde você quer. A palavra de Deus fala assim, quer ver? Presta atenção, em Romanos 3, 19. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, ou diz para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. O povo, até quando Deus pega o povo escravo no Egito e coloca o povo no deserto, até aquele momento, o povo não tinha conhecimento do que era pecado, não sabia que estava fazendo era errado. Quando Caim mata o seu irmão, para ele, no coração dele, estava normal aquilo. Ele ficou com medo, foi de que os seus pais, ou toda a outra a família que estava lá, pudesse fazer mal a ele. O medo dele é que aquilo que ele fez, voltasse para ele de novo. Precisava de ter o arrependimento. Para ter o arrependimento, precisava de ter o conhecimento das leis. E para ter o conhecimento das leis, levou toda uma geração para Deus trabalhar na vida de cada um deles. Tudo isso que nós conhecemos hoje, você sabe que se você roubar, você vai preso por causa da lei. Antigamente você roubava, você era apedrejado até a morte. Existem países que se você roubar, você é morto, você é condenado à morte. Existem países que existe a condenação da morte, a lei. O nosso país não tem a condenação de morte, pena de morte. O nosso país tem condenação. Você fica preso, acho que 15 anos no máximo. E quando você faz uma coisa errada, que você é preso, o que nós queremos? O que a palavra está dizendo aqui? A lei, ela veio para mostrar para nós o pecado. Quando vem a lei, você faz uma coisa de errado e você vê lá na lei, não pode fazer isso. Ah, então eu estou pecando. A partir desse momento que o povo foi conhecer o que era pecado. Mas a lei só te mostra, ela só te condena, ela não te salva, ela não muda a sua opinião, ela não muda a sua maneira de viver. Tanto é que tem pessoas que roubam, vão presa, sai da cadeia, continua roubando, pessoas que estão traficando, vai presa, sai da cadeia, depois continua traficando. E olha que pega um tráfico de droga, deve dar uns 8 anos, 9 anos. 9 anos o cara fica, quando ele sai, ele comete a mesma coisa. Por quê? Porque para ter arrependimento tem que ter amor. Se você não tiver amor, você não consegue essa mudança dentro do seu coração. Não tem como. Em Levíticos 20, a palavra de Deus fala assim, olha só o que era a condenação. A condenação da palavra, Levíticos 20, olha só, 26. Quando Deus tira o povo da escravidão, isso é importante a gente conhecer a palavra, para você saber o que tem que ser trabalhado dentro de nós, dentro do nosso coração. Porque se você não souber o que tem que ser trabalhado dentro do seu coração, as pessoas vêm na igreja buscar coisas. Ah, eu queria uma casa, eu queria pagar minhas dívidas, eu queria pagar não sei o quê. Deus não é Papai Noel. Jesus Cristo morreu na cruz, não foi para te dar coisas. Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar da eternidade no inferno e te dar a eternidade no céu. Esse é o sentido da palavra de Deus.
A partir do momento que Deus tira esse povo da escravidão do Egito, coloca no deserto, alimenta esse povo com maná que cai do céu, Deus dá para esse povo as leis, manda construir o tabernáculo. E depois dá as leis para esse povo. Através das leis, Deus constitui uma nação que tinha regras. Nação que tinha regras. Não matarás, não cobiçarás, não fará isso, não fará aquilo. E aí, para entender, você vê, Moisés simbolizava as leis. O seu irmão Arão simbolizava o sacerdote. Arão simbolizava o sacerdócio. Quando a pessoa pecava através da lei que simbolizava Moisés, Arão ia lá, pegava um cordeiro, aí você colocava a mão sobre a cabeça de um cordeiro ou de um novilho que não tinha nenhum defeito nele, nenhum nada, tudo perfeitinho. E aí colocava a mão e simbolicamente aquele pecado da pessoa passava para o novilho e aí degolava-se o novilho. E aí pegava o sangue e aspergia ele no tabernáculo, lá onde ficava o pano do Santo dos Santos, onde não podia entrar. E depois queimava aquele animal. O que simbolizava a queima daquele animal? O pecado vai ser queimado no inferno. Então, se a pessoa não se arrepende, o pecado está dentro dela. Então, tem que tirar esse pecado. Como que vai tirar? Colocando o Espírito de Deus. Como? Batizando, tendo fé. O que a palavra de Deus fala? Aquele que crê, lá em João, aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. A partir desse momento, uma nação tem todo um conhecimento das leis, tem as regras para se seguir. Deus era o rei desse povo que dava as leis. Moisés simbolizava o entregador das leis, simbolizava as leis, e Arão simbolizava o sacerdote, o sacerdócio. Tudo bonitinho, tudo na regrinha. Agora olha o que acontece quando o povo cometia algum erro. Em Levítico 26, 13, a palavra de Deus fala assim, 6 a 13, olha só. Você vê tanto que o povo andava bagunçado. Você acha que as coisas estão bagunçadas agora? Você vai ver nessa época. Ó. Santos serão a seu Deus e não profanarão o nome do seu... Não, 21, não, 20, perdão aqui, é de cá. Errei por um. Quando uma alma se virar para os adivinhadores e encantadores, para se prostituir após eles, eu porei a minha face contra aquela alma e a extirparei do meio do seu povo. Esse já ia ser morto. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. E guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Quando um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, e o seu sangue é sobre ele. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá, o adúltero e a adúltera. E o homem que se deitar com a mulher de seu pai, descobriu a nudez de seu pai, ambos certamente morrerão, o seu sangue e sobre eles. Semelhantemente, quando um homem se deitar com a sua nora, ambos certamente morrerão. Fizeram confusão, o seu sangue é sobre eles. Ao 13, ó. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue é sobre eles. Então existia determinadas situações, determinadas coisas, que o pecado já era a condenação, a morte. A morte. A partir desse momento, esse povo tem regras. Por que Deus estava dando a terra prometida para esse povo? Porque o povo que estava lá, antes deles de chegar os judeus, estava fazendo tudo isso aqui que eles estavam fazendo. Então Deus pega um povo que não tinha conhecimento das leis, não tinha conhecimento das regras. Quando Abraão sai da casa da sua parentela com a sua esposa Sarai, Sara era irmã de Abraão. Naquela época,
mais para trás, Deus ainda não tinha dado as leis, ele não tinha tido esse conhecimento. A partir do momento que você tem o conhecimento da palavra, o conhecimento espiritual, Deus começa a cobrar de você, porque agora você tem esse conhecimento. Antes você não tinha, não sabia que era pecado, mas agora você já sabe. E Deus constitui esse povo, dando regras, trabalhando tudo certinho. Tinha o tabernáculo, tinha o lugar que fazia holocausto, que era 24 horas queimando o holocausto, que simbolizava o quê? O pecado do ser humano. Nós pecamos todos os dias na nossa vida, mas o Senhor Jesus agora nos dá essa oportunidade, e basta que a gente creia nele como nosso único suficiente Salvador, e tudo isso é limpado dentro do nosso coração. Em Mateus 5, 37, 48, a palavra de Deus fala assim, Mateus 5, 37, 48. Mateus 5, 37. Olha aqui, tanto que isso aqui é o mais difícil para o ser humano que ainda não tem o conhecimento da palavra. Ele acha isso aqui o fim da picada. Por quê? Porque ele está acostumado a resolver tudo na porrada, no braço. O trem deu uma briga aqui, o cara não foi com a minha cara, eu já parto para cima dele. Não é assim que resolve o crente. O crente, ele trabalha na palavra, na humildade. Quem toma conta da causa do crente é Deus. E ele toma mesmo. Se você for fiel a Ele, ouvindo, buscando conhecimento, orando, de vez em quando você ora, fala com Deus, acorda de manhã e fala, Senhor, eu queria que o Senhor falasse comigo. Às vezes a sua fé ainda não está ainda firmada, mas vai conversando com Deus, que uma hora você vai assustar, que Ele vai te responder. Ele vai te responder, e Ele responde mesmo, porque Deus nunca deixa seu povo enganado. O ser humano faz as coisas escondidas, faz as coisas na escuridão. Deus sempre faz as coisas sob a luz. Tudo que Ele vai fazer, Ele fala para você antes, na palavra. Se você notar, sempre Ele vai falar antes para você. Quando foi com Noé, Deus falou com Noé, falou, você vai ter que construir a arca, vai vir um dilúvio, vai acontecer isso, isso e aquilo, e Noé teve fé no coração e fez a obra do Senhor. A mesma coisa acontece com Moisés. Meu povo está clamando lá no Egito, e você vai comigo e nós vamos tirar esse povo lá do Egito. Teve que ter fé no coração? Teve, porque ele foi sozinho enfrentar a nação mais poderosa que existia naquele momento. É a mesma coisa de Deus falar para mim e para você, vocês vão lá nos Estados Unidos que eu tenho uma conversa com aquele povo lá. Você vai chegar lá naquele povo? Se você não tiver fé, você não vai. Você não passa não passa do aeroporto, você quer saber. Mas quando Deus está no negócio, Ele fala, vai, você vai sem medo. Porque Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele sabe o nome de todas as estrelas, Ele conhece tudo que há entre nós, até mesmo antes da gente nascer. 500 anos antes de Jesus nascer, Isaías estava profetizando sobre a vida dele. 500 anos, em Salmo falou até quando estava jogando sorte para colher, para ver quem ficava com as vestes do Senhor Jesus, quando Ele estava sendo crucificado. A palavra de Deus fala, e sob sorte, e sob suas roupas, suas vestes, lançaram sorte. Olha só o detalhe de tudo que estava acontecendo. 500 anos antes daquilo acontecer, e para que nós temos medo? Se nós também servimos esse mesmo Deus, se nós somos obedientes a essa palavra que constrói no nosso coração, porque tudo há no começo dificuldade. As dificuldades, elas começam dentro da nossa própria casa, e é isso que mostra para nós, você tem fé ou você não tem fé na minha palavra. Quando Davi foi ungido para ser o rei de Israel, os próprios irmãos falaram, o que você está fazendo aqui? Não acreditavam hora nenhuma. Davi chega, eles estavam tudo com medo de Golias. Davi chega lá para levar a marmita que o pai dele, Jessé, tinha mandado, e naquele momento o irmão dele já começa a zombar dele. Você veio aqui, foi para tirar sarro de nós, está todo mundo aqui com medo. A própria família, ela começa a fazer com que você não continue enfrentando a dificuldade. Mas quando você passa por essa dificuldade, por essa barreira, você cresce mais e mais, porque você confia na palavra do Senhor. José, quando falou para os irmãos, que todos ele teve um sonho, e que os irmãos dele iam debruçar mais seu pai, ele falou, quem você é para a gente debruçar? Você acha que nós vamos ficar todos sob o seu poder? Os próprios irmãos não acreditaram, e os próprios irmãos começaram a zombar dele. Mas quando você tem fé e você acredita de verdade, e você enfrenta obstáculos,
mais cedo ou mais tarde, o tempo que Deus determinou para você vai chegar. E aí aquelas pessoas que zombavam de você, aquelas pessoas que não acreditaram em você, vão olhar e vão até arrepender. Mas por que eu não estava naquele barco? Não é verdade? É assim que funciona. Tem que ter fé no nosso coração para a gente continuar firme nessa caminhada. Porque é amor à obra, é amor ao próximo. E você amar o próximo é quando ele te taca a pedra e você continuar. O que é que fala aqui em Mateus 5,37? O que é difícil para o povo do mundo. Sejai, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. Isso aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, quando ele foi preso. Bateram no rosto dele, cuspiram nele, e ele ficou quietinho. Mas depois o Senhor veio e resolveu a conversa, né? E o que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te abrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Isso aqui é ter fé na palavra de Deus. Quando você começa a andar nessa palavra, significa que você está se desprendendo do mundo. Você está começando a acreditar na palavra do Senhor. Isso significa que está começando a fé brotar dentro do seu coração. Dá a quem te pedir e não desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito, amará o teu próximo e aborrecerá o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei o que vos maldizem. Fazei bem ao que vos odeiam e orai para o que vos maltratem e vos perseguem, para que sejais filho do Pai que estás no céu, porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Orar para pessoas que te desejam o mal, isso é difícil. Isso é difícil. Mas quando a gente faz isso, a gente está trabalhando, não é na vida da pessoa, a gente está trabalhando, é no nosso próprio coração, é que está sendo trabalhado. Jesus Cristo, quando foi crucificado, o que ele falou para Deus? Perdoai-vos, porque não sabem o que fazem. Porque o povo que está no mundo, eles não sabem mesmo não, eles não sabem, é cego. Como é que sabe de alguma coisa? Para você ter entendimento, você tem que andar nesse caminho, continuar buscando o conhecimento e ser trabalhado, através de toda essa obra maravilhosa que o Senhor Jesus fez, amar a cada um de nós. Em João 13:1, a palavra de Deus fala assim, João 13:1, João 13. Olha aqui, ó. E Jesus, ele fala, amai o seu inimigo, e mostra que ele fez. Orai antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés aos discípulos, e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhes disse, Senhor, tu lavaste os pés a mim? Respondeu Jesus e disse, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos, a cabeça, lava tudo. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Qual de nós aqui nesse momento, sabendo que Judas Iscariote ia nos trair, ia ter a coragem de lavar os pés de Judas Iscariote? É isso que Jesus quer mostrar para nós. É através desse verdadeiro amor, que ele amou Judas, sabendo que Judas ia trair ele desde o começo até o fim.
Judas é que se perdeu. Ele deu as mesmas oportunidades que teve Pedro, João, Tiago, Barnabé, Mateus, todos eles tiveram a mesma oportunidade que Judas, mas Judas não quis. E aí ele trocou Jesus Cristo, Salvador, o nosso Salvador, por 30 moedas de prata. A salvação que ele vendeu a sua salvação por 30 moedas. E muitas pessoas continuam hoje vendendo a salvação, trocando a salvação da palavra de Deus por coisas monetárias. Se perdem. Porque se Judas, que andou junto com Jesus e viu todos aqueles milagres que aconteceu, ao vivo e a cores, viu Lázaro ser ressuscitado, viu Jesus andando sobre as águas, viu Jesus curando coxos, cegos, entregou Jesus. Você já imaginou as pessoas que não viram a capacidade que elas já fizeram para se afastar da palavra e acham que está na palavra ainda? Isso é o verdadeiro amor que Jesus nos ensina. Até esse ponto aqui, o ser humano não sabia o que era amar. Amar não é isso que você vê na televisão. Você já viu na televisão uma pessoa que amava a sua esposa, aí ela larga do cara, o cara vai lá e enfia a faca nela, isso é amor? Não, isso não é amor, nunca foi. Esse é o amor mundano, um amor que se troca em troca de qualquer coisa. O amor de Jesus Cristo não, é um amor eterno, por isso que nós temos que estar sempre firmados. E nós já estamos finalizando, em Efésios 2:4-9, a palavra de Deus fala assim, Efésios 2:4-9, Efésios 2:4-9, Efésios. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando Deus deu as leis para o homem, para o seu povo, as leis são espirituais, porque vieram do céu. O homem veio da terra, ele não tem como ele cumprir as leis. Ele é atrapalhado, ele gosta de enganar as pessoas, né? O ser humano é desse jeito. Você já viu algum político que está preso falar assim, não, eu vou devolver tudo aquilo que eu roubei, tudo? Eu nunca vi nenhum. Ele está preso, a justiça já pegou, empenhorou o trem que ele tinha, mas aquele dinheirinho dele que está escondido, ele não devolve de jeito nenhum. Se a justiça quiser, ela tem que catar e cavucar até achar. Por quê? Não tem arrependimento no coração. Liga por coisas materiais. E o que ele vai fazer com isso depois que chegar a morte? Mas não crê, por isso que tem que ter fé na palavra de Deus. E para finalizar, em Lucas 10:25, a palavra de Deus fala assim, Lucas 10:25. Aqui existia o povo judeu que tinha o conhecimento das leis. Estava falando com Jesus, que estava mostrando para eles o verdadeiro amor. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse, que está escrito na lei, como lês? E respondeu ele, disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe, respondeste bem, fazer isto e viverá. Está vendo o que é importante? Primeiro você tem que amar Deus de todo o teu coração. Para você amar Deus, você tem que conhecer. Para conhecer a Deus, você tem que ouvir a palavra do Senhor. Através dessa palavra, ela vai te dando entendimento. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas mais cedo ou mais tarde vai acontecer de você entender espiritualmente o que Deus quer na sua vida. E Deus anda com o seu povo. Lembra? A partir do momento que Ele se revela a você, fala assim, agora você vai andar comigo. Eu vou andar com você agora.
Pode enfrentar dificuldades, eu vou estar junto. Pode ser no deserto, eu vou estar junto. Pode ser sobre as águas, eu vou estar junto. Porque Deus nunca abandona o seu povo. Jesus esteve com os seus discípulos até o finalzinho, tudo. Só Judas que se perdeu, não aproveitou a oportunidade da bênção. Aí Jesus fala assim: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho, certo sacerdote, vendo, passou do outro lado. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou do outro lado. O sacerdote e o levita conheciam as leis. Mas, vai ajudar para quê? Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Ele pegou essa pessoa que ele não conhecia, ele cuidou dela, colocou em cima do seu cavalo, foi a pé, puxando o cavalo, porque ele sabia que aquela alma tem muito valor para Deus. Por isso nós estamos aqui reunidos sobre essa palavra. Porque às vezes o irmão vem aqui e ele não tem um entendimento, mas cada vez que ele vem e ele ouve a palavra, vai dando um entendimentozinho a mais na vida dele. E às vezes é através dessa vontade, dessa força e essa determinação, é que vai crescendo a fé dentro do coração dele e do coração de cada um de nós. Nós aqui pregando a palavra, somos essa pessoa que está preocupada em salvar as pessoas que estão sofrendo no mundo, sofrendo das adversidades, sofrendo de toda uma tempestade que está passando lá fora. E através dessa palavra, Deus dá para a pessoa liberdade e esperança. Porque Jesus, quando você ouve a palavra, é uma esperança para você se transformar. E quando Ele fala dentro do seu coração, é uma realidade. E aí essa realidade, ela muda a sua vida através de pessoas que estão determinadas a pregar esse evangelho, não importando com quantidade, mas importando com qualidade. Por isso nós estamos aqui reunidos sob essa palavra de Deus. E eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade, e que Deus continue abençoando cada um de nós em nome do Senhor Jesus Cristo, e venha trazer bênçãos nessa semana, no trabalho e na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Você quer orar, Vitória? Não quer, certeza? Então vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus e orar. Soberano Deus, obrigado, Senhor, por a Tua palavra. Obrigado por mais um pouco de entendimento, e que o Senhor continue abençoando as pessoas que têm vontade de ouvir a Tua palavra e querem de verdade ser transformadas e continuar andando nesse caminho, Senhor. Um caminho que nos leva à vida eterna e à salvação, um caminho ao qual nos dá a paz verdadeira no nosso coração e dá vontade e força para continuar lutando contra esse mundo maligno ao qual está lá fora, mas ao qual o Senhor protege, igual protegeu o povo lá no Egito, quando o Senhor mandou as pragas, e o povo de Deus estava lá protegido pelas próprias mãos do Senhor Jesus Cristo. Continua, Senhor Jesus, abençoando a cada um de nós. Abençoe as pessoas que não puderam ouvir a palavra do Senhor. Que o Senhor coloque as mãos sobre elas e as proteja, e continue nos fortalecendo e nos guardando. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém, glória a Deus.